Do lado, melhor. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós viemos essa casa. Tem muito carinho, agradeço o convite. A gente vinha aqui conversar um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que esse ano ele está fazendo 160 anos, essa obra magnífica que nos consola, nos envolve, traz ensinamentos maravilhosos. Mas quando a gente lê essa parte, né, sede perfeitos, e a gente já identifica de cara tantas imperfeições na nossa conduta, no dia a dia, parece algo tão distante, tão longe, né, para que a gente possa executar. Então, vamos imaginar, né, eu procurei fazer essa alusão a uma bagagem, a uma mala, porque é tão difícil a gente seguir exatamente o que está nesse capítulo do Evangelho, e aí, para nos elucidar, porque o Evangelho de Jesus, ele nos trouxe esse consolo, para que a gente entenda, no nosso ir e vir, né, porque nós estamos indo e vindo inúmeras vezes, por oportunidade da reencarnação. Então eu trouxe essa alusão da bagagem, e nós trazemos uma bagagem das outras vidas. E é interessante, eu peguei duas histórias do Momento Espírita para iniciar, né, essa conversa sobre esse capítulo maravilhoso, que é a nossa bagagem. Então nós trazemos a nossa bagagem. E nessa lição do Momento Espírita, ela nos traz uma lição do Gato Félix, que é um personagem de animação que ele tinha sempre uma maleta. E dessa maleta ele sempre conseguia tirar algo necessário para aquele momento. Era uma ferramenta, às vezes ele precisava de algo, de paciência, ele precisava de um alimento, tudo ele tinha na maleta. Não sei se vocês conhecem. Então é interessante, e aí no Momento Espírita ele nos traz uma história sobre essa maleta. A nossa maleta que a gente tem que carregar, nós trazemos já uma bagagem das outras vidas, mas o que realmente nós vamos utilizar na nossa existência, no nosso dia a dia, para que a gente consiga retirar dessa maleta virtual o que é necessário para que a gente enfrente os problemas da nossa existência. Né? Então, essa mala, ela vem e os anos passam e a bagagem dentro dessa maleta, ela vai aumentando. Essa bagagem vai aumentando e a maleta, muitas vezes, ela vai se tornando muito pesada de sentimentos, de emoções que poderiam ser jogados fora, né? Então ela começa a ficar insuportável de ser carregado. E a gente precisa aliviar esse peso, esvaziar a mala. Porque o que pesa na nossa mala são os nossos vícios, né? São a vaidade, o orgulho, a mágoa. Então isso vai pesando na nossa mala, e aquilo que era uma maleta pequena, para ser facilmente utilizada, ela começa a se tornar pesadíssima. A mágoa é aquele peso imenso que a gente carrega, que nos causa dor nas costas, a gente parece que está 10 vezes mais pesado. Então isso a gente está carregando na nossa mala. E a gente precisa esvaziar o conteúdo da nossa mala. Você tem que tirar a raiva, né? Como ela pesa. Você tira a incompreensão, o medo, o pessimismo. Tem vários sentimentos que a gente vai colocando na nossa mala. A insegurança, o orgulho, a vaidade. E a gente vai inserindo e ela vai ficando pesada. E numa outra lição também com alusão à mala, do Momento Espírita, também achei muito interessante que ele faz alusão à mala que a gente tem que deixar pronta, porque nós sabemos que a certeza da nossa existência é o desencarne, é a volta para casa.
Então a gente não sabe qual que é o momento que nós vamos voltar para casa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20, 30 anos, nós não sabemos. Né? Alguns felizardos, como o Silvio Santos, viveu 97 anos, né? 97 está de volta. Então vejam, né? Uma vida, né, que levou alegria, né? E ele sempre deixou claro que desta vida não se leva nada. Então qual que é a maletinha que a gente tem que deixar pronta para a hora que a gente desencarnar? Né? Porque a gente está acostumado a fazer malas para viajar. Quem tem criança faz aquela mala imensa, né? Tantas coisas que tem que conter nessa mala. Mas a gente precisa ter a certeza que nós temos que deixar nossa malinha pronta de virtudes, nós temos que deixar nossa mala pronta de sentimentos de amor, de perdão, de respeito, de entendimento. E veja, o amor, a amizade não pesam na mala, porque são leves. Então esses sentimentos nós devemos deixar na nossa mala, ali aquela malinha, que a hora que a gente tiver que partir, a gente pega aquela malinha leve e leva para a gente. Então esse capítulo ele nos dá essa mensagem para que a gente tenha uma vida leve, para que a gente não carregue a nossa bagagem de sentimentos, de negatividade, de depressão, né? de nostalgia. Então a gente tem que levar leve, alegre. Por quê? A primeira questão, né, que nós entendemos com o Espiritismo é que a vida não cessa. Ora, se a vida não cessa, pode ser que temporariamente nós estamos separados dos nossos entes queridos. Mas a gente tem a certeza que nós vamos nos reencontrar com eles. Talvez demore mais tempo ou menos tempo, mas nós iremos nos reencontrar. Às vezes nos reencontramos em sonhos. Né? A gente sonha com aqueles entes queridos, então isso nos consola, porque é como se nós estivéssemos num cais. De um lado, alguém se foi e nos aguarda, e nós estamos aqui ainda esperando o momento da viagem, da nossa grande viagem, que é a volta para casa. Então essa alusão, né, a nossa viagem, a nossa mala, o que a gente está levando, né, o sentimento da amorosidade, os amigos, a caridade, o bem, o perdão, esses são sentimentos que a gente deve levar. Porque com a doutrina espírita nós sabemos que o que nós somos aqui hoje, da forma como nós estamos com a nossa bagagem, se a gente tiver com uma bagagem muito pesada, a gente volta para casa com essa bagagem pesada. E a gente sofre mais ainda por estar com esses sentimentos. Então quando o Cristo nos diz, né, quando tem esse capítulo, quando ele nos diz para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos dá a lição para que a gente tenha uma bagagem leve, para que a gente respeite, né, para a nossa grande felicidade, para a nossa felicidade. Os bons espíritas nos ensinam, né, a gente tem alguns exemplos, né, com o Chico Xavier, que nos ensinam lições grandiosas para a nossa vida, deixando lições e todos voltaram para casa. Muitos irmãos, e eu fiquei muito triste de saber de uma mocinha que eu conheci a mãe dela, que já voltou para casa, que ela tentou suicídio 4 vezes. Uma dor muito grande que ela sentia. Então nós fomos atendê-la, conversar com ela, uma jovem, acho que tem 30 anos. Então vejam que dor carrega essa criança, né, esse ser, essa mulher, para que ela queira acabar com a vida dela. A vida não acaba, a dor só aumenta. Não tem como a gente acabar com a nossa dor, a gente tem que trabalhar esses sentimentos que carregamos para amenizar o peso.
Então é isso que o Evangelho nos diz, né? Para que a gente consiga vivenciar as dificuldades, que são lições para a nossa vida, são lições para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa se transformar em espíritos melhores, para que a gente possa conviver com pessoas difíceis, para que a gente possa, junto dessas pessoas difíceis, aprender a amar. Para que a gente entenda que a nossa família não é só a nossa família consanguínea, é toda a humanidade. Não tem os meus e os seus, todos somos uma grande família. Então, eu tenho que me preocupar com os meus, mas eu também tenho que me preocupar com os outros, com o próximo, com o mais próximo, com o meu vizinho, com aquele colega de trabalho difícil, com os filhos daquele colega de trabalho difícil, né? Então eu tenho que me preocupar, porque nós somos uma grande família. E se a gente está vivenciando um momento de preparação para o mundo de regeneração, eu tenho que pensar no meu próximo. Eu tenho que fazer a minha parte para que eu consiga, dessa parte, contribuir para um mundo melhor. E aí no Evangelho, né, temos ali, em que consiste essa perfeição? Aí Jesus nos diz, em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam. Vejam que ele nem começa para a gente amar os amigos, porque isso é fácil. A gente vai amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, que não é fácil, porque a gente vai falar, aquela pessoa não gosta de mim, nem vou olhar para ela, nem vou falar oi. É assim, né? A gente, em orarmos pelos que nos perseguem. Outro difícil. Às vezes a gente não quer nem pensar naquela pessoa que nos persegue, mas a gente tem que fazer um exercício de orar pelaquela pessoa. Porque à medida que a gente ora, o nosso coração se alivia. A gente mentaliza aquela pessoa, a gente vibra para aquela pessoa para que ela seja feliz. Porque se eu vibrar para aquela pessoa que me persegue ser feliz, eu vou ficar bem. Porque eu vou atrair para perto de mim espíritos, amigos, bons amigos, inclusive os espíritos protetores daquela pessoa. Então vejam que é um ciclo de harmonia, de sintonia, de vibração de fluidos que nós vivenciamos. Então quando Cristo nos diz isso, ele diz para que a gente se liberte desses sentimentos. Ele diz de modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. E hoje nós vivemos num momento de sobreexcitação de todos os tipos de sentimentos, né? Com as telas, com a TV, com os jogos, com as redes sociais, com celulares, computadores, nós estamos todo o tempo nas telas, no trabalho, e sobreexcita os nossos sentimentos, as nossas emoções, à medida em que a gente se apega tanto a esses objetos e se esquece do essencial, porque o essencial é invisível aos olhos e a gente só está vendo passar nas redes sociais. A gente vê crianças que já vão com o dedinho, crianças de 1 ano, eles vão com o dedinho no celular, porque eles veem, né, os adultos nas redes sociais. Então vejam, a gente sobrecita esses sentimentos, carrega a nossa mala de peso, de inveja, né? Fica com inveja daquelas pessoas que nós vemos nas redes sociais, e a gente vai carregando a nossa bagagem e ela vai ficando pesada. E a gente se esquece que nem tudo que está nas telas, nas redes, é a realidade. Praticamente é uma falsa realidade, porque nossa realidade é muito diferente. Então nós temos que viver para a vida espiritual, para a nossa realidade. Essa é a realidade. Nós não falamos no desencarne, nós falamos na vida. Mas
a vida se acaba. E tudo que a gente tem, as coisas, os bens, o patrimônio, ficará. E aí a gente percebe que a gente deu valor, a gente encheu a nossa mala de coisas que não tinham nenhum sentido, não tinham nenhum valor. E a gente levou uma vida pesada, dura, séria, triste, infeliz, porque a gente não colocou o nosso coração no lugar que deveria ser colocado. Então, a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então a gente fala até o BIP, né? A gente tem que ser benevolente, indulgente com as falhas alheias, porque nós falhamos. Então a gente tem que entender que às vezes o que para nós é uma falha, para aquela pessoa é o melhor que ela pode fazer. É o melhor que ela conseguiu até o momento. Então a gente tem que entender. Nós temos que ser abnegados, humildes, entender os outros, fazer o melhor que nós possamos fazer, porque nós, espíritas, nós temos um entendimento maior, ou deveríamos ter. Então nós sabemos que a essência da criatura é muito maior do que o que ela se apresenta. Às vezes ela está passando por uma situação dificílima, de dor, enfim, de conflitos íntimos, e nós não conseguimos entender, mas se a gente for indulgente, a gente não carregar nossa mala de sentimentos negativos, de raiva, né, enfim, de mágoa, nós vamos levar a vida mais leve. E aí, né, nesse capítulo do Evangelho, ele vai falar do homem de bem. Até tem a história, a gente até brinca, né, o Geraldo conta, eu também conto que foi realmente uma situação que aconteceu, é verídica. Ele estava passando ele teve uma gripe, aquela H1N1, ficou muito mal, né, internado. E naquela época muita gente também estava morrendo, né, grávidas, enfim, e ele estava lá. E o médico dele falou, ó, não está fazendo efeito, né, os antibióticos que você está tomando, então, né, eu acho que é melhor você chamar a sua família, porque de hoje você não passa, né? Aí ele falou, mas eu tô querendo juntar todos os antibióticos e aplicar em você para ver o que vai dar, né? Aí ele falou, então tá, mas não chamou ninguém. Ele falou, quer que chame alguém? Ele falou, não, eu sou espírita. Se eu morrer, né? Aí eu nem sabia nada disso, né? Daí eu fui no hospital, daí a gente conversou e tal. E eu sempre fazia evangelho, né? E ele não tinha me contado nada. Mas aí nisso o remédio fez efeito. E aí eu abri o acaso, o evangelho e caiu a passagem. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? E daí ele me contou. Ele falou, olha, quase que eu fui, né? Eu falei, tá vendo? Eu falei, mas que bom que você não é um homem de bem. Então, às vezes até brinca, eu falei assim, a gente tem que ser mais ou menos homem de bem, pra gente ficar mais um pouquinho, se é o que a gente quer. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que estar com a nossa mala pronta, porque a gente não sabe o momento que vai da nossa hora. Eu estava conversando com uma pessoa, não sei se aqui vocês devem ter ouvido falar ou conhecer o professor Ivan Dutra, um grande homem, né? E eu estava conversando com uma pessoa que ela é evangélica, inclusive. Ela falou, você que é espírita, eu conheci a família do professor Ivan Dutra, nossa, todo mundo admirava muito e tal, né? Então veja, interessante que ela é de outra religião, conhecia ele, e ela falou, nossa, ele morreu, ele caiu, né? Bateu a cabeça e morreu. Falei, foi uma coisa, né? Assim, ele estava indo para o shopping, ia no cinema, caiu e voltou para casa. A gente não sabe, às vezes você está perfeitamente com a sua saúde perfeita, mas você pode cair, você pode ter um infarto fulminante, Deus é que sabe. Então é interessante que quando a gente sabe, na nossa existência, eu acho que é isso que o Cristo quis nos deixar claro, que quem comanda, quem dita as regras do jogo da nossa vida é Deus. A gente pode ter propósitos, a gente pode programar muitas coisas, a gente pode ter sonhos e devemos ter sonhos, mas no final,
quem vai decidir as regras do jogo é Deus. Deus que vai dizer, olha, para você é bom que seja assim, não é bom tal situação, fulano não vai casar, vai tentar casar, mas não está programado o casamento, o outro está programado em ter 4, 5 filhos, vai querer um, mas vai ter vários filhos. Assim, outros não vão ter. Então, Deus que dita as regras do jogo da nossa existência. Então, quando a gente sabe que é o Pai que vai decidir, então a gente faz a nossa parte, o melhor. E no final, quem que vai decidir? É Deus. Não tem nada que a gente faça, a não ser a oração, a não ser o bem, a não ser a aceitação, a humildade. Mas é Ele que vai decidir o que vai acontecer. Por isso, às vezes a gente fala, não, eu quero fazer tal coisa, se Deus quiser. Claro, é Ele que decide. Não adianta a gente se revoltar contra Deus. É Ele que comanda as regras do jogo. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Talvez não seja aquilo que eu queira para mim. Eu quero outras situações. Mas Deus vai dizer, não, para você, essa situação vai ser boa. Você vai conviver com essa pessoa, nessa família, nesse lugar, nesse trabalho, enfim. Inúmeras situações. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Ou seja, nós sabemos que a justiça está nas mãos de Deus, porque Ele comanda, porque Ele é justiça, Ele é amor, Ele é caridade. E nós devemos seguir o que Deus nos deu, que Jesus veio nos dizer, textualmente. Ele não interroga, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, todos os dias, à noite, a gente refletir. Será que a minha atitude hoje foi bacana? Será que eu acordei, mal-humorada? Será que eu ofendi? Será que eu fui grosseira? Então, todos os dias, mudar um pouco, refletir sobre o que foi feito, refletir sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Às vezes o nosso egoísmo não permite que a gente faça o bem que a gente possa. Nosso orgulho, a gente fala, podia fazer isso, mas não vou fazer não. Deixa a próxima encarnação, eu vou voltar aqui para melhorar isso. Então, a gente em todo momento a gente pode fazer o bem, ouvir, calando, não falando que às vezes é o que a gente quer falar, para não magoar a pessoa, ouvir as pessoas, ser caridoso, ser bondoso, oferecer o pão para quem tem fome. Mas isso é o de menos. A caridade moral é muito mais difícil. Às vezes a gente fala, eu quero falar a verdade para a pessoa, mas a gente às vezes não precisa. A gente pode calar, simplesmente ser gentil. E aí essa atitude é muito melhor e muito maior, mais grandiosa do que você falar, despejar aquele monte de verdades que às vezes a gente quer falar, Eu sou muito de querer falar a verdade. Então isso eu falo para mim mesmo. Então às vezes não precisa falar, se fez a outra em tudo que desejaria que lhe fizessem. Às vezes alguém nos faz algo muito bom, mas a gente pensa, mas eu não queria tal coisa, eu não queria, por que a pessoa fez isso? Mas a pessoa às vezes está fazendo para nós o que ela gostaria. Não é o que a gente gostaria, mas para ela é o melhor que ela podia fazer, Eu não sei até que horário. Tem mais 20 minutos. Então tudo, deixa eu só voltar aqui. Outra questão, então se a gente sabe quem é o que determina as regras do jogo, que é bondade, que é justiça, é Deus, então a gente deposita em Deus. Fala, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu tenho propósitos, eu tenho sonhos. Mas Deus, você sabe o que é melhor para mim, então a gente deixa nas mãos de Deus, para que Ele decida, e é Ele que vai decidir. Se a gente encarar dessa forma, fica mais fácil. E fica mais fácil porque de repente a gente tem frustrações na nossa vida, que a gente gostaria que fosse diferente. Por que não é diferente? Por que Deus quis assim? Porque era o melhor para nós. Esse era o melhor.
Isso é que estava programado, isso que a gente se programou lá atrás. Então a gente tem que entender que Deus vai fazer o melhor na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Nós, na nossa fé raciocinada, porque isso às vezes, a pessoa fala, mas nós temos a fé raciocinada. A fé raciocinada é isso. A gente, não é aquela fé, eu vou ficar orando, vai acontecer um milagre. Não, a gente sabe que Deus está no comando e vai ser feito da melhor forma possível. A gente sabe. Então, isso basta para nós. Por isso é a fé raciocinada. E nós sabemos que hoje nós somos o reflexo do que nós fomos ontem. Que a nossa bagagem, às vezes está cheia demais, e muitas vezes a gente esvazia a nossa bagagem no momento de uma doença, de uma dor. Porque às vezes a dor, a santa dor, ela nos faz refletir sobre os nossos valores naquele momento da existência, sobre as nossas bagagens, os nossos apegos. Então a doença vem e a gente começa a falar, peraí, por que aconteceu isso comigo? O que foi? Eu preciso mudar algumas coisas. E aí a gente percebe o quanto é maravilhosa a nossa existência e a gente está perdendo tempo com coisa que não vai nos levar a lugar nenhum. Perdendo tempo com sentimentos, com coisas, com pessoas, com situações da vida social que não trazem nada para o espírito imortal. As festas, as banalidades são importantes? São, mas a gente tem que dosar o nosso tempo para as coisas realmente importantes para o nosso espírito. Quanto tempo eu tenho para preencher minha bagagem? A minha pequena bagagem que eu vou levar. Porque dessa bagagem vai depender como eu vou estar no plano espiritual. Claro, todo mundo quer ir para o nosso lar. Mas será que a gente vai para o nosso lar? Eu acho que não. Nós já somos espíritas, porque essa já é a última chance. Vão nascer espírito para ver se pega no tranco. Então, o conhecimento vem para que a gente não concebe mais algumas situações. Às vezes a gente até gostaria, falar, eu gostaria, não, mas a minha consciência, o meu conhecimento fala, não, eu não posso fazer isso. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que ser melhor. Eu não posso ter essa atitude, porque eu sou espírita. Eu tenho que vivenciar isso. Não é só aqui dentro, em todos os lugares. Então o espiritismo, ele nos dá isso. Então, a fé no futuro é isso. É a certeza que nós temos um passado e nós teremos um futuro. E os bens espirituais acima de qualquer coisa. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Esse é o mais difícil, até pus em azul. E as aceita sem murmurar. Esse é bem difícil. A gente sempre dá uma choradinha, reclama um pouquinho, No primeiro impacto da dor, depois a gente fala, tá bom, Deus é que sabe, tá bom, vamos continuar. Então, porque nós somos assim, a gente está ainda começando a andar, está caminhando, E o sentimento de caridade e de amor ao próximo. No Evangelho está também textualmente que o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. A gente sempre gosta de um agradecimento, de falar, mal agradecido, ajudei tanta pessoa, não me agradeceu. Mas a gente faz o bem pelo bem e não precisa esperar agradecimento, porque nós sabemos que todo o bem que nós fazemos, ele automaticamente nós já somos ajudados pelos espíritos amigos, pelos nossos protetores, pelos protetores da pessoa. Então a gente não precisa de agradecimento. Eu sei o que eu devo fazer. Eu vou fazer. Porque se a pessoa não teve o conhecimento para entender o que foi feito, não importa. Eu fiz a minha parte. Então, às vezes, a gente tem que ter isso de forma muito grandiosa, porque a gente se magoa com essas situações. Então, o Espiritismo nos dá isso. A gente sabe que nós estamos
envoltos a espíritos a todo o tempo do nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. E todo o bem que a gente faz, esses espíritos regozijam, eles ficam felizes, eles nos amparam, eles nos auxiliam. Então, tá tudo certo. Ele toma a defesa do fraco com o forte, sacrifica sempre, esse também é difícil, os seus interesses à justiça. Porque a gente pensa só no nosso umbigo, né? No que eu quero, no que eu gosto. Mas às vezes a gente precisa sacrificar, renunciar ao que a gente gostaria para fazer para o outro. E no final, a gente fica mais feliz. Porque depois, às vezes a gente é tão egoísta, né? Tão egocêntrico que você não quer ver nada do que está acontecendo, faz o que você quer e vai levar a vida do jeito que você gosta. Só que no final, a pessoa se torna infeliz. Porque o remorso vem. Poxa, poderia ter ajudado, meus pais, tal coisa. Então o remorso vem e aquilo corrói. E aí a pessoa se torna o quê? Infeliz. Então essas dicas, né? O Evangelho nos traz tantas dicas, mas é para que a gente seja feliz. E o Livro dos Espíritos nos traz que a nossa infelicidade, ela tem fundamento na nossa imperfeição. Então, à medida em que a gente vai cultivando os sentimentos de amorosidade, né, o ser de perfeitos, né, na medida da nossa imperfeição, na medida em que a gente vai cultivando esses sentimentos, a gente vai sendo mais feliz. Quer ver uma situação interessante? Aqui tem vários trabalhos nessa casa, bem bacanas, né? Eu conheço as pessoas aqui que fazem. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, nossa, alguém que faz algum trabalho, né, de promoção social, mas é tão trabalhoso, ou a pessoa fica todo o tempo no centro, ou fica atendendo. As pessoas se perguntam por quê? Porque quando você faz algo, você atende, você conversa, você se sente muito mais feliz. Vocês já perceberam? Às vezes a gente fala, hoje eu não vou no centro, vou fazer outra coisa. É bom? Claro, a gente vai, né, ou viaja, ou vai para algum lugar, não vou. Mas depois você volta, você fala, como é bom estar aqui no centro, como é bom. Então, esse bem-estar desse pedacinho do céu, né, desse contato com as pessoas, com os espíritos, no atendimento, na caridade, nos faz felizes. Então, encontrar satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. E esse também é um grande exercício. Levanta a mão quem aqui pensa primeiro nos outros do que pensar em si. Não precisa. O natural é que a gente pense em nós mesmos. Né? Então a gente tem que fazer exercício. Será que a minha atitude, a minha ação está sendo legal? Será que eu estou sendo... né? Eu estou pensando em todas as pessoas à minha volta? Será que eu estou querendo agradar ao meu interesse, às minhas vontades, meus desejos? Né? E cuida dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então ele faz, será que eu vou fazer isso? O que eu vou receber? O que eu vou ganhar com isso? Né? Uma troca. Mas realmente o sentimento mais puro da amorosidade e da renúncia é aquele que é automático. Muitas vezes a gente faz de forma calculada. Tudo bem, a gente começa a fazer de forma calculada, mas vai chegar um tempo que vai ser natural, porque a gente percebe o bem que a gente recebe. Com as ações que a gente tem, com a renúncia, que aquilo passa a ser automático. E a gente quer fazer mais o bem. A gente quer ajudar, a gente quer entender a dor do outro. E a gente percebe que muitas vezes a dor do outro é muito maior do que a minha dor. A gente tem os atendimentos fraternos. Quanta dor, quanto sentimento, né, de necessidade de um consolo, de algumas palavras. Quanta mágoa. Porque as pessoas que vêm no centro, né, que não são espíritos para atendimento fraterno, elas não têm o conhecimento da doutrina. E para elas, uma palavra, um abraço,
um consolo, um livro, você fala, leia aqui o Evangelho. Para a pessoa, aquilo é maravilhoso, porque ela não tinha nada daquilo. Então vejam, às vezes, até achei muito interessante a campanha que a FEP fez, do livro, doe um livro, né? Ela fez na conferência, para que a gente deixe nos consultórios, entregue para as pessoas, porque é um grande consolo para as pessoas. A pessoa abre o Evangelho ao acaso, lê aquela mensagem e fala, nossa, foi para mim, realmente né? Então vejam, são tantos detalhes pequenos que nós podemos fazer. Dá para um amigo, ó, leva o Evangelho, né? Você não é espírita, mas leia uma passagem. É uma mensagem filosófica maravilhosa, entenda um pouquinho de Jesus. A pessoa começa a ler. Quantas pessoas que eu conheci que não eram espíritas começaram a estudar e se encantaram, porque naquele momento você soube ter uma palavrinha para a pessoa de amor. Entregou o Evangelho, abraçou, não precisa muito. 1, 2 palavras. Então a gente tem isso nas mãos. Nós espíritas, nós que temos o conhecimento da doutrina, né? Então, Cristo, quando ele vem nos dizer para amar o próximo, o marco, né, antes e depois de Cristo, é que ele já reconhecia a dignidade da pessoa humana, né? Não havia diferenças. Ele diz que todos nós somos espíritos. Não há diferenças de crença, de casta, de religião, de cor, de nada. Todos somos espíritos imortais. Alguns com dificuldades de locomoção nessa vida, mas na próxima eles vão poder caminhar. É um estágio, é um tempo pequeno. Então, o homem de bem é humano, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E aí a nossa malinha fica menor, porque quando a gente tem esse conhecimento, esse sentimento, a gente consegue deixar a nossa mala menor, porque você entende, você não vai carregar, ai, fulano é chato, fulano me agradeceu. Não, tá tudo certo. A gente entende que é o momento daquela pessoa. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Às vezes a gente se deixa levar por discussões políticas, discussões de futebol. Vale a pena? Às vezes nas redes sociais. Nós somos irmãos, cada um tem o direito de estar do lado que queira estar, de escolher o que queira escolher, porque nós somos espíritos imortais e nós caminharemos por todos os estágios. Eu não preciso criticar, eu não preciso ofender. Ah, não, a pessoa tem que pensar. Eu não, por quê? A pessoa tem o direito. E aliás, isso, as diferenças fazem de nós homens que pensam. Homens, mulheres, pessoas que pensam. E a gente, através dessas diferenças, a gente se aprimora. Você fala, não, eu não gosto daquele lado, mas eu vou fazer de onde eu estou a melhor coisa, eu não gosto daquela religião. Nós temos o espiritismo, né, que é o farol, e todas as outras religiões têm suas peculiaridades, mas eles têm um caminho para Jesus. E a gente tem que respeitar. É o momento dessas pessoas. Para que criticar? Né? A gente sempre faz o evangelho no escritório. Eu tenho, a maioria é espírita, mas tem advogados que são católicos, então às vezes eu leio o evangelho. Mas aí às vezes quem é católico tem algumas diferenças, né? E meu companheiro, que eu adoro, ele é extremamente católico, super. Tanto eu quanto eu sou espírita, ele é católico. E aí de vez em quando dá umas, né? Ele fica assim, mas isso, né? E aí, né, ele fala, daí eu, mas cada um, né? Mas o importante é que todo o caminho leva a Deus, leva ao Cristo, né? E com palavras diferentes, algumas crenças ali diferentes, mas assim, é o mesmo caminho. O que importa é o que? O coração. E ele tem um coração maravilhoso, e daí? Então ele é católico, eu vou brigar com ele? Não, tá tudo certo.
né? Então é assim, a gente tem que ter, né, essa indulgência para as fraquezas, para as diferenças. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Isso aqui já até retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza. Esse é o nosso objetivo enquanto espíritas. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Será que a minha atitude está sendo positiva para as pessoas que me rodeiam? Será que eu não estou sendo um exemplo negativo? Será que eu não estou maculando o próprio espiritismo? Eu já vi muita gente falar, fulano é espírita, nossa, mas teve uma atitude horrível. Já vieram me falar isso. Olha que vergonha, porque a gente está estendendo uma bandeira muito séria, que é o espiritismo. Então nós temos que seguir, na medida do possível, da melhor forma, sermos amáveis, sermos amorosos, porque as pessoas falam, e eu já ouvi de muitas pessoas, fulano espírita, porque as pessoas também gostam de criticar. Então a gente tem que ser essa bandeira de amorosidade. Porque a gente está maculando, daí eles acham que o espiritismo é como as pessoas, mas o espiritismo é o nosso farol. Então nós temos esse dever. Veja quanto esses espíritos que nos antecederam, quanto esforço fizeram, quanto Kardec fez para nos deixar esse legado, né? Quanto ele renunciou, acabou desencarnando mais cedo, por conta, né, da sua renúncia de deixar esse legado para nós. Então, esse capítulo vem dizer para nós que é para a gente ser do mundo, viver no mundo, mas não ser, não pertencer, porque aqui não é a nossa casa. Nós somos viajores do universo. E o universo é imenso. Nós vivemos, ora na Terra, podemos reencarnar em outros mundos, certamente viemos de outros mundos, iremos para outros mundos, e tomara que nós não voltemos para um lugar pior, né? À medida que a Terra progredir e a gente não consiga alcançar esse progresso da Terra. Então nós temos que ser essa bandeira de amor, de justiça e de caridade, porque nós somos espíritas e esse é o nosso estandarte. A gente tem que deixar essa mensagem para todas as pessoas, porque lá quem viu o livro Os Mensageiros, cada um de nós foi chamado pelo Cristo e nós somos cartas vivas do Evangelho. Somos perfeitos? De forma alguma, somos muito imperfeitos, mas na medida do possível, dos nossos esforços, que a gente consiga ser melhor. E aqui no Evangelho, eu não vou colocar, já está na minha hora, mas aqui ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para a sua transformação. É isso. Então esses somos nós, a gente precisa vivenciar isso. À noite a gente pensa, o que eu fiz de errado, o que não foi legal? Vou mudar amanhã. Vou tentar. Amanhã eu não consigo, no outro dia eu consigo. Esse é o nosso objetivo, o nosso exercício. Então, eu acho que fica aí a reflexão desse capítulo maravilhoso para nós, né? Que a gente possa voltar em casa e a gente tem esse farol nas nossas vidas. E isso não tem coisas do mundo que pague, porque nós temos a certeza do futuro. Que Jesus abençoe a todos.